Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Vamos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que Deus está conosco a cada dia, a cada momento. Nós temos que ter a sensibilidade de ouvi-lo, de buscar a sua palavra em espírito e em verdade e saber que Ele está cuidando de nós, tem cumprido a sua promessa quando Jesus nos diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós temos esta grata promessa que nos é revelada todos os dias, o Espírito Santo vem nos lembrar que Jesus Cristo faz parte da nossa vida, está pleno, nos conduzindo, intercedendo por nós no santuário celestial e nos dirigindo segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Hoje eu quero meditar um pouquinho com vocês aqui no texto de Mateus capítulo 5, o versículo 48, que é o último texto de Mateus capítulo 5, entrando em Mateus capítulo 6, o versículo 1, para tratar de um assunto a respeito da nossa vida cristã, da nossa expressão de ser de fato cristão, o que isso significa, o que isto representa, o que isso de fato deve ser visto como verdade espiritual. Então, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 48 em diante, eu estou lendo na versão da Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia contemporânea, uma linguagem bastante acessível e muito direta. Então, nos faz refletir sobre alguns questionamentos, algumas questões que são muito importantes para nós hoje. O texto, então, diz assim, Mateus 5:48, resumindo, o que quero dizer é, cresçam, vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais, assumam a sua identidade criada por Deus, sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Quando fizerem o bem, tenham um cuidado para que o seu gesto não vire uma peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Então, esse texto aqui, Jesus está falando e ele está tratando das nossas motivações da vida cristã, das nossas motivações espirituais, que muitas vezes se corrompem pelo próprio eu, pela idolatria, né, pela adoração de si mesmo, por buscar recompensas humanas, por buscar aquilo que na nossa humanidade nós podemos receber de volta. E não é este o propósito de Deus. Né? O propósito de Deus é que todos entendam o verdadeiro cristianismo, vivam através da fé e através dessa fé pura e genuína, que todos possam, de fato, estar diante de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo. Então, o que nós vemos todos os dias é as pessoas discutirem ou até perderem tempo, às vezes não é uma discussão no sentido negativo, mas ficam investindo tempo naquilo que não vai trazer grandes proveitos, não vai trazer transformação, não vai trazer edificação nem a si mesmo, nem àqueles que o estão ouvindo, o estão acompanhando. Então, dentro da perspectiva cristã, nós temos que ter em mente que nós temos que viver segundo o padrão de Jesus Cristo, segundo o que ele nos apresenta como adoradores em espírito e em verdade, e deixar de lado as coisas infantilizadas, as questões de criança, essas bobagens, né, que muitas vezes só geram confusão, atritos e não servem para absolutamente nada. Eu falo que muitas vezes Jesus vai voltar depois que já se passaram milhares de anos, né? Já são mais de 2000 anos aí da sua morte e ressurreição, mas agora ele volta e o povo ainda está infantilmente discutindo o que pode comer, o que pode vestir, né? Essas discussões que são extremamente infantilizadas.
né? E Deus quer que nós tenhamos caráter, personalidade cristã e frutos do Espírito para que nós vivamos segundo a vontade de Deus, que nós conheçamos a sua palavra com integridade e vivamos ela com veracidade, né? Mas de coração alegre, de coração livre, fazendo de fato aquilo que nos é proposto, mas conhecendo o bem de Deus, não fazendo por obrigação, mas fazendo por amor, fazendo porque sabemos que Deus tem o que há de melhor para nós. Então, Jesus, após ele fazer todo o discurso aqui de Mateus, né, registrado em Mateus, capítulo 5, onde ele fala das bem-aventuranças, e depois ele vai trazer as noções de responsabilidade de todo cristão, porque depois que ele fala das bem-aventuranças, ele vai falar da postura que deve ser um cristão como sal e luz na terra, não pode salgar demais, não pode salgar de menos, tem que ser temperado, não pode iluminar demais, porque ofusca o outro, não pode também ficar sem brilho, porque senão não vai iluminar. Depois ele vai falar a respeito do cumprimento da lei, da palavra de Deus, de viver segundo a palavra de Deus. Pois ele fala a respeito do adultério, do divórcio, da relação de integridade, colocando a família como uma base de referência à nossa comunhão espiritual com Deus, né? Fala para ter cuidados com promessas vazias, com aquilo que as pessoas falam, que não tem a intenção de cumprir. Tem pessoas que fazem promessas e até muitas vezes coisas simples, que não têm a menor necessidade de inventar desculpas ou mentiras, mas a pessoa não quer assumir uma responsabilidade direta e acaba inventando alguma coisa no meio, como, por exemplo, gerar a expectativa de uma visita a alguém que você falou que vai à casa dela, vai visitá-la, e nunca foi, nunca aparecem. Então, por que gerar a expectativa? Então, aquilo que é proposto, aquilo que é falado, deve ser cumprido, né? Porque aqui no resumo que Jesus está fazendo, na última parte de Mateus capítulo 5, aqui no versículo 48 em diante, a expressão que está aqui traduzida na Bíblia, a mensagem, ele coloca um resumo a respeito da fala de Jesus. E ele coloca assim: resumindo, o que quero dizer é cresçam. E eu acho essa expressão da tradução aqui na Bíblia Mensagem muito próprio daquilo que Jesus realmente queria dizer para todos nós e continua dizendo para todos nós em nossos dias. Cresçam, desenvolvam maturidade, parem com esse cristianismo infantilizado, com essas relações humanas infantilizadas, com este conhecimento superficial do cristianismo, que leva também a uma vivência extremamente superficial. Então, nós não podemos viver desse jeito. Então, aqui Jesus fala: cresçam, cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Ou seja, nós somos parte do reino de Deus na terra, temos o privilégio de fazer parte da igreja de Jesus Cristo, e fazendo parte desta igreja, que é formada por adoradores em espírito e em verdade, Jesus está falando que nós devemos nos portar como pessoas que realmente fazem parte desse reino, na maneira de pensar, na maneira de se relacionar, na maneira de se vestir, nas nossas amizades, nos relacionamentos sociais, na postura do nosso trabalho, na postura familiar, na postura em tudo o que nos leva ao relacionamento da nossa humanidade. Nós temos que ter uma postura como cristãos, uma postura como filhos de Deus, uma postura de pessoas guiadas pelo Espírito Santo, que o próprio Jesus nos diz que pelos frutos nós conhecemos quem realmente é guiado pelo Espírito ou não.
porque os frutos do Espírito Santo são o quê? Amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então, quando nós temos os frutos do Espírito, é porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nós temos que lutar contra a nossa natureza corrompida pelo pecado. Lutar contra a prostituição, a lascívia, a glutonaria, a bebedeira, aos vícios, ao mau temperamento, aquilo que é prejudicial à nossa mente, à nossa saúde psicológica, emocional, intelectual, buscar sempre aquilo que nos traz o que é de melhor, aquilo que nos é saudável. Então, a palavra de Jesus é: cresça, né? Vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais, tratem de viver como cristão. E aí ele continua falando: assumam a sua identidade criada por Deus. Assumir a identidade criada por Deus, e isso é algo que eu tenho falado, porque a nossa identidade criada por Deus, nós somos, na essência, aquilo que Deus nos criou como propósito. E quando nós vemos a criação em Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos a declaração de Deus de que tudo o que ele criou sempre foi muito bom. Então, a nossa essência criada em Cristo Jesus por Deus, nós fomos criados numa essência muito boa. Então, o que Jesus nos pede aqui em Mateus, agora capítulo 6, o versículo primeiro, ele fala: olha, tenham o cuidado para que o gesto de vocês, a vida de vocês, não vire uma peça de teatro. Então, unindo o final do capítulo 5 com o início do capítulo 6 de Mateus, o que Jesus está falando é que a nossa vida não pode ser uma vida de teatro, uma vida de aparência, uma vida que não condiz com a nossa profissão de fé, com aquilo que nós falamos que realmente acreditamos. Porque não adianta eu falar que eu acredito numa coisa e viver outra, porque a prática é que vai trazer a coerência dessa perspectiva de vida. E se não houver coerência, também não haverá credibilidade. Tem que haver coerência. Né? Você acreditaria se alguém falasse que é, por exemplo, um vegetariano não praticante? É claro que não. Né? Ser vegetariano não é uma exigência da palavra de Deus, uma exigência bíblica. Eu não sou vegetariano, por exemplo, mas tem muitas pessoas que buscam assumir essa postura. Mas isso também não tem problema nenhum, não há pecado nenhum nisso. A questão é que, dentro do trato, eu não posso falar uma coisa que eu não sou. Então, eu não posso falar que que eu sou um vegetariano e depois sair por aí comendo carne, porque isso não vai condizer com a realidade e a credibilidade vai acabar. É isso que acontece com todos os aspectos da vida cristã. Então, se eu falo algo que é diferente da minha prática, a credibilidade vai cair. É claro que as pessoas que estão me acompanhando, estão me vendo, não vão acreditar no meu discurso se a minha prática pessoal não for coerente com aquilo que eu estou falando. Então, Jesus está falando que quem faz isto é uma pessoa imatura, uma pessoa criança ainda. Aí ele diz: cresça, vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais. Assumam a identidade criada por Deus. E que identidade que é essa? Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Ser generoso, ter generosidade e expressar essa generosidade de acordo com o perfil de Deus. É isso que nós temos que buscar a cada dia, viver com o nosso caráter e a nossa personalidade segundo o perfil de Deus. Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que o seu gesto não vire uma peça de teatro, pois até pode ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir.
Olha que interessante que traz aqui nessa tradução. A nossa vida cristã não pode ser uma peça de teatro, ou seja, não pode ser uma fachada, não pode ser é, algo simplesmente que eu estou fazendo para receber aplausos sociais, para que as pessoas me vejam como um homem de oração, como um homem espiritual, como uma pessoa que pareça ter uma integridade que realmente eu não tenho. Então, se alguém está fazendo isto, este alguém pode até ludibriar as pessoas e receber aplausos, mas de Deus ele não vai receber aplauso nenhum, porque Deus conhece as intenções do coração, os propósitos dos seus pensamentos, Deus conhece todas as coisas. Então, Deus, nos conhecendo intimamente, ele sabe quais são os nossos propósitos, quais são as nossas intenções. Quando nós fazemos algo em favor do reino de Deus, em favor do bem que nos é proposto, né, nós podemos fazer com a motivação correta, sem buscar aplausos, sem buscar reconhecimento público, não há necessidade disso. O melhor é se manter no anonimato em muitas coisas. Né? As pessoas têm dificuldades em lidar com essas posturas públicas. Né? Muitas vezes a pessoa se baliza por aquela pessoa que é famosa, por aquela pessoa que é mais conhecida, por aquela pessoa que parece ser mais relevante para a sociedade. Mas, na essência, aquela pessoa também tem dificuldades, ela tem problemas, e ninguém conhece a não ser que conviva com ele. Então, o que Jesus está colocando aqui é que a nossa vida não seja uma fachada cristã, mas seja um cristianismo de verdade. Seja algo que nós possamos viver na integridade e nessa integridade ter o reconhecimento de Deus acima de todas as coisas. Nós não precisamos ter reconhecimento humano daquilo que nós fazemos. Se Deus está conosco e reconhece a nossa intenção e os propósitos do nosso coração, já está ótimo, nós não precisamos mais do que isso. Então, é deixar Deus nos conduzir pelo Espírito Santo, oferecer o nosso melhor, porque assim Deus certamente vai cuidar de cada um de nós. Então, que Deus abençoe, que você possa refletir na sua experiência de vida espiritual, na sua vivência do cristianismo, na expressão da sua fé, do vínculo religioso e denominacional que você tenha, mas ofereça o melhor para Deus. Seja generoso oferecendo o melhor para Deus, assim como Ele é generoso oferecendo o melhor dele a você e a todos nós. E assim, todos nós, de fato, viveremos um cristianismo saudável, guiado pelo Espírito Santo, fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que acompanham essa mensagem. Que a tua palavra nos faça refletir acerca de qual espiritualidade, qual cristianismo nós estamos vivendo. Que a nossa vida seja agradável a ti e seja um louvor ao teu nome. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está participando, ouvindo essa mensagem, cada família por eles representada. Que o Senhor conceda da tua paz, da tua direção, da tua provisão diária, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.